a gente falou aqui sobre crise ansiosa, sintomas, tal, etc. Vamos tentar, então, criar uma ideia aqui de quando é que eu estou tendo uma crise ansiosa. Como é que eu posso identificar isso em mim? Vamos lá. Eu diria que, basicamente, os sintomas físicos são bem relevantes nessas horas, né? Os sintomas que eu relatei, né, ali de taquicardia, sudorese. Se você percebe que você não está se sentindo muito bem ali, tem algumas funções alteradas em você. Aí você começa a perceber que pode estar tendo uma crise ansiosa, né? Claro que a gente tem um histórico, né? A gente sabe se a gente costuma ou não reagir daquela forma, né? Principalmente se é uma primeira crise, assim, ela vem com muito mais força. Então, você começa a entender que o que sai da normalidade ali, do seu padrão, né? Do seu padrão ali, do seu comum. Então, e, claro, o pensamento também, né? Você tá muito acelerada, você tá muito agitada, então você entende fisicamente e, por conta dos pensamentos também, você começa a entender. Isso quando você tá ansiosa, né? Uma crise, isso se evidencia muito mais, né? Ficam aqueles extremos, né? Você fica travada, por exemplo, se for uma síndrome do pânico, por exemplo, você acha que você vai morrer naquele momento. Então, isso não tem nem como, se você estiver passando por uma crise dessa, você vai saber. Síndrome do pânico, você vai achar que você vai morrer. Eu tive casos que pacientes foram pro ponto-socorro. Sim, isso é bem comum. E chegam lá, achando que estão tendo um ataque cardíaco. Sim, bem comum. Né? E aí chega lá e o médico já sabe. Sim, fala, vai ali tomar o diazepam. Vai ali com a enfermeira, ó. Exatamente, vamos no diazepam. E isso é bem clássico, né? A pessoa sente, às vezes, até formigamento nos membros, né? Acha que é um AVC, né? No lado esquerdo aqui, e já vai correndo pra lá, e não é. É bem comum para uma primeira ou segunda crise, a pessoa parar no pronto-socorro. E ela até pode ir, só que a questão não é um ataque cardíaco, nada disso. Aí vai ser um diazepam, basicamente, pra você acalmar. Taxar ali a bola e ir pra casa descansar. Exato. Porque cansa. E aí, normalmente, quando acontece isso, o médico te encaminha para um psiquiatra, né? E aí fala, né? Já tá com o papelzinho, ó. Você vai passar ali, ó, no psiquiatra. E é importante dar continuidade. Porque tem muita gente que fala, não, mas eu já tô bem agora. Mas você pode ter outro. Se você não for atrás e não verificar, você pode ter outras crises. É esse o ponto. Acho que é esse o ponto. Não, eu tomei o remédio lá, se der de novo, eu vou lá de novo. Não, por favor, se trate. Gente. A gente não faz mal. Você faz mal pra alguém? Na terapia? Você morde alguém lá? Você tá ali de online, boa. Muitas vezes. Online, no conforto de casa, de boa. Sim, né? Não dá. Então, assim, as pessoas às vezes preferem ficar sofrendo por um longo período, ao invés de procurar ajuda e resolver aquela questão que, às vezes nem é tão complexo, elas precisam entender melhor o que está acontecendo, saber. Tem algumas técnicas, claro, que a gente também passa, né? Nós da TCC principalmente, né? A gente passa técnicas para que a pessoa saiba lidar melhor com aquilo, né? E muitas vezes a pessoa, primeiro passo, admitir que precisa de uma ajuda que tá saindo do comum, principalmente esses casos de crises mais fortes que a pessoa vai parar no pronto-socorro. Sim. Já tive casos que a pessoa falou assim, nossa, se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Pois é, não é, moço. Pois é, ainda bem que você tem esse canal, que você faz esse tipo de conteúdo, porque isso é uma forma de conscientizar as pessoas para que elas de fato procurem ajuda, né? Uma coisa que eu percebi, eu comecei a falar muito sobre ansiedade de uns tempos pra cá. Antes eu falava de tudo, né, sobre a psicologia, mas eu comecei a falar de ansiedade. E como as pessoas não sabem o que é. Por isso que eu falei, me explique a ansiedade. Né? As pessoas julgam como uma frescura, julgam como um momento que teve, aquela crise e tal, etc. Mas olha pra isso, olha o que tá acontecendo. E elas não sabem. Aí cria essa consciência, né? Elas não sabem que pode ter um desdobramento pior. Se você não faz um tratamento adequado, a chance disso te acompanhar o resto da vida é enorme. E você vai ficar tendo o tempo todo crise de ansiedade. Você vai deixar de viver sua vida. Você pode perder o emprego por causa disso. Você pode perder o seu relacionamento por causa disso. Tudo vira disfuncional, né? Você perde a funcionalidade de tudo. Exatamente. Porque você pode ter crise? Pode. Em tratamento? Davi, posso estar fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico e ter uma crise? Pode. Mas a ideia é que seja menos recorrente. Sim, e eu atendi um caso, hoje ele já não passa mais, né, não faz mais sessões, porque ele aprendeu a lidar muito bem, ele tinha síndrome do pânico, né, e aí no começo ele não sabia o que estava acontecendo, ele ia para o hospital, aquela mesma história. E aí quando a gente foi conversando, eu expliquei técnicas para ele foi se conhecendo, ele foi entendendo como que isso se manifestava no organismo dele, na mente. Então, ele já sabia mais ou menos o horário que poderia acontecer, né? Então, no caso dele, era antes de ir para o trabalho. Normalmente,
Ele acordava muito cedo para trabalhar, então ele sabia que nesse momento poderia acontecer algo nesse sentido, né? Desencadear uma crise de pânico. Então ele sabia disso, então ele se sentia já meio estranho, ele já ia lá para fora de casa, respirar e a ansiedade tá ali, né? Tá. Não tem como desassociar. Você tem que respirar, saber fazer uma respiração, técnicas de respiração, né? E então eu ensinei para ele a respiração diafragmática. Muito então boa. ele começou a fazer e começou a melhorar. Então ele já sabia, ele já se antecipava à crise, né? Ele já sabia que não estava tão bem, ele ia lá para fora, que era um lugar que ele se sentia melhor, no quintal, né? Da casa dele, e respirava, passava. Ele conseguia equilibrar e contornar. E aí fazendo uso de medicação, neste caso, né? Como ele já é meu paciente já faz tempo, que ele não é mais, então eu não sei como é que ele está hoje, espero que bem, porque ele aprendeu direitinho. Exato, se ele estiver assistindo ou ouvindo, exatamente. Espero que você esteja bem, meu amigo. Sim, com certeza. Muito bom.